E aí, pessoal, beleza? Tudo bem? Bom dia. Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os fungos, tá? É a aula 11 e 12 da apostila. Além dos fungos, na aula 11 e 12 também fala sobre as algas. Só que eu vou deixar para falar das algas na nossa live amanhã. Então vamos aqui focar só nos fungos nesse vídeo. Então os fungos eles vão pertencer ao reino Fungi, dentro dos 5 reinos, né? Eles apresentam a célula do tipo eucarionte, então ali nós temos o núcleo delimitando o DNA. Podem ser unicelulares e também pluricelulares, então, por exemplo, a levedura, que é um fungo que está presente no fermento, né? Usado aí na fabricação de pães, por exemplo, o fermento usado na massa do pão. A levedura é um fungo unicelular. Já os cogumelos, né, por exemplo, são fungos maiores, né, apresentam aí várias células, então são pluricelulares. Um ponto muito importante que eu coloquei aqui em vermelho é que os fungos são heterótrofos. Já vi bastante gente achar que fungo é autótrofo, porque os fungos geralmente, né, ficam no solo, perto das árvores, geralmente no tronco de árvores, no solo. Então aí o pessoal confunde com planta. Fungo é um outro tipo de ser vivo, né? Não é uma planta, é um tipo de ser vivo específico e que ele não tem clorofila para poder fazer fotossíntese, não faz absorção de luz solar para produzir o alimento. Então, ele é heterótrofo, né? Os fungos, eles são decompositores, então eles se alimentam ali da matéria orgânica que está presente no solo, por absorção. A gente vai falar disso melhor um pouquinho mais para frente. Então, cuidado, fungo não faz fotossíntese, tá? Fungo não tem clorofila, eles são heterótrofos. Na célula dos fungos tem a presença de parede celular. É algo em comum aí com as plantas, né? Tanto é que por muito tempo confundia-se, né? Agrupava-se fungo junto com as plantas por algumas razões aí de características semelhantes. E ter a parede celular é uma característica incomum, né? As plantas também têm parede celular. Já a célula animal não tem parede celular. Então aqui no caso dos fungos, a parede celular ela é formada de quitina, é um polissacarídeo. Se vocês lembrarem um pouquinho das aulas de zoologia, os artrópodes, como por exemplo a aranha, né? Gafanhoto, cigarra, os artrópodes, eles tinham o exoesqueleto de quitina, então aquela carapaça, ela era formada por um polissacarídeo, um carboidrato. Então, no caso dos fungos, eles também apresentam a quitina. Onde eu posso encontrar os fungos? No solo, a gente pode encontrar fungos também no ambiente aquático e em locais úmidos, principalmente. Podem ser parasitas, então existem algumas doenças aí que são as micoses, né? Infecções transmitidas por fungos. E também são decompositores, presente ali no solo. Então, quando a gente vê os fungos ali no solo, eles vão conseguir se alimentar da matéria orgânica, eles vão decompor matéria orgânica, né? Assim como as bactérias também têm essa função de decomposição. Então, restos de seres vivos, restos vegetais, são decompostos por fungos e por bactérias. A reprodução. Os fungos podem apresentar tanto a reprodução sexuada como assexuada, tá? Por meio de esporos. A gente só vai focar na assexuada. E os fungos apresentam uma reserva energética, assim como a gente. Como vocês devem lembrar lá das aulas de carboidrato, a nossa reserva energética é o polissacarídeo, né? Do tipo glicogênio. A gente reserva no fígado, né? As plantas, a reserva energética é o amido, também é um carboidrato bem grandão que elas fazem a reserva nas raízes, né, nas folhas. E os fungos, por incrível que pareça, a reserva energética deles é do tipo glicogênio. Então é uma característica em comum aí com os animais, tá? Alguns exemplos, então, de fungos, nós temos as leveduras, que está presente no fermento, os bolores, os mofos, né? Os cogumelos e orelha de pau, que é esse exemplo clássico aqui que vocês podem encontrar em tronco de árvores. Parece mesmo uma orelha, né? Bom, então isso aqui são as características principais dos fungos, pessoal. Lembrando que a característica aí que eu mais
E enalteço é a questão de ser heterótrofo, para não confundir que fungo não faz fotossíntese e também que eles têm uma grande importância aí na decomposição. Então, se a gente for olhar aqui um pouquinho a estrutura corporal dos fungos, né, estrutura interna, vocês vão ver aqui filamentos que a gente chama de hifas. São filamentos no interior do corpo do cogumelo, do fungo, enfim. E o conjunto dessas hifas a gente chama de micélio. Então, micélio nada mais é do que o conjunto de hifas. Se eu for olhar esses filamentos isolados, eu vou chamar ele de hifa. Se eu olhar esses filamentos em conjunto, eu tenho um conjunto de hifas, então eu chamo de micélio. Aí aqui a gente tem o micélio vegetativo no interior do substrato, que está internamente, está dentro ali do solo, tá? Que não são raízes, tá? Não tem nada a ver com raízes de planta, parece na ilustração, mas não é. Esses micélios, eles vão estar ali para lançar enzimas, que são proteínas que vai degradar a matéria orgânica que tem ali no solo e fazer a digestão fora do corpo para depois absorver. Eu vou falar disso melhor daqui a pouco. E aqui a gente tem o corpo frutífero, que é essa região que está apontando aqui, que é o local onde os fungos liberam esporos, que são células especializadas, né? Esses esporos são liberados e são levados pelo ar, pelo vento, até cair em uma terra boa, favorável e conseguir formar, reproduzirem novos fungos, né? Isso acontece muito com o bolor do pão, por exemplo. Então, se tem ali a manifestação de um fungo, ele vai liberar esporos que vai ser distribuídos para outras regiões, formando uma extensão de fungos, né? Então, olha só. Então, de novo, aqui a estrutura corporal, né? As hifas, que são esses filamentos, o conjunto das hifas é o micélio. Essa parte de micélio reprodutor é porque vai produzir esses esporos que vão ser liberados. E a gente tem a parte ali do micélio vegetativo, que é onde fica no interior do solo. Então, a nutrição, como que eles vão se alimentar, né? Então, de novo, são heterótrofos, eles podem se alimentar, no caso dos parasitas, absorvendo ali nutrientes do hospedeiro, e no caso dos decompositores, os fungos que estão no solo, a gente chama de sapróbios. Por quê? Porque eles vão se alimentar da matéria orgânica que está ali presente, dos restos vegetais e animais. Então, olha só, a gente tem aqui a representação de um fungo. Por que a digestão é extracorpórea? Porque ela vai acontecer fora do corpo, pessoal. Então, se vocês olharem aqui, as hifas, que são os filamentos, e o micélio, né, que é o conjunto desses filamentos. Tem uma imagem aqui dando um zoom. Na ponta dessas hifas, ó, hifa tá apontando aqui para essa região em verde. Nós temos enzimas que são liberadas no solo. Essas enzimas vão fazer ali a digestão, a quebra da matéria orgânica, né? Em moléculas mais simples, então elas vão quebrando isso, degradando, e depois que acontecer a digestão ali fora do corpo do fungo, porque essas enzimas são liberadas para fora, vai acontecer ali no solo, aí o fungo absorve pelas hifas. Então aí vai ter a absorção desses nutrientes que foram digeridos fora do corpo do fungo, tá? Então é por isso extracorpórea, porque a quebra das moléculas orgânicas ali no solo, elas acontecem pelas enzimas que são lançadas. Quebrou, degradou, agora vai ser absorvido pelas hifas novamente e esse fungo vai ter se alimentado. Então, como eu disse para vocês na reprodução, aqui no corpo frutífero, né, a gente tem a produção desses esporos que vão ser levados pelo ar, encontrando um ambiente favorável, eles vão se desenvolver formando novos fungos. Isso é um tipo de reprodução assexuada, tá? Uma coisa que se pergunta bastante, né? Até coloquei lá o desenho do mar em cima, sobre os alucinógenos, né? Que são os fungos que apresentam substâncias de defesa contra animais predadores, porque tem animais que se alimentam de fungos. Então, olha só, tem algumas espécies de fungo que produz uma substância, né, que a gente chama de psilocina. Essa substância, ela é semelhante a um neurotransmissor que a gente tem, que é a serotonina, e esse neurotransmissor que a gente tem lá no sistema nervoso,
ele tem a função de controlar as nossas atividades motoras, a intensidade da agressividade. Ela também, esse neurotransmissor também regula o sono e o apetite. Então, por que que a psilocina é comparada com esse neurotransmissor, né? Então, a psilocina é uma substância produzida pelo fungo para poder se defender contra um predador. Então, esses fungos que são alucinógenos, por exemplo, esse cogumelo aí, o chapéu vermelho, essa substância ela vai ter quase a mesma função do neurotransmissor que a gente tem, que regula as várias funções. Então, uma das funções que vai acontecer, uma das funções dessa substância, a psilocina, é provocar, assim, euforia, alucinações visuais, distúrbios, né, desorientação. Então, ele vai atuar aí no nosso corpo, causando esses efeitos. Tem outros fungos, né, que eles ficam ali em contato com o capim, principalmente. A gente fala que são encontrados nas gramíneas, né, plantas aí de pequeno porte. Esses fungos que são encontrados nas gramíneas, eles liberam uma substância que a gente chama de ergotamina. A ergotamina é essa imagem aqui de baixo, tá? Ela tem como função provocar, além das alucinações, também a necrose de tecidos. Então, vai necrosando todos os tecidos internos, vai obstruir a circulação, causa diversos problemas aí bem complicados. Então, é muito importante saber qual tipo de fungo que é comestível, né? E quais são os fungos que podem produzir uma substância trazendo malefícios para algum ser vivo ou para algum animal. A importância, os fungos têm grande importância aí, como por exemplo na alimentação a gente tem os fungos, o champignon, né, shiitake, são alguns fungos que são comestíveis e usados na culinária para a produção de pães. Então, para o crescimento da massa, o fungo levedura que está presente no fermento vai ali ser usado para a liberação de CO2, né, no processo de fermentação, que tem fungos que os fungos não vão precisar aí no caso de oxigênio para produzir energia, se alimenta ali da farinha de trigo, né, do carboidrato, e libera o CO2 fazendo a massa inchar. Produção de antibióticos. Então, a penicilina, que é um antibiótico bastante famoso, ele é produzido a partir de fungos e consegue destruir bactérias, algumas doenças bacterianas. Só que no caso, né, eu conheço uma colega minha que ela perdeu a audição. E o excesso de antibiótico pode causar vários efeitos contrários, né, efeitos negativos. Então, o uso excessivo de penicilina na infância dela provocou a perda de audição. Então, a penicilina, além de ter essa fama de curar algumas doenças bacterianas, o uso excessivo dela pode mexer com a audição da pessoa. Controle biológico, porque tem fungos que são usados aí para diminuir as pragas, né, pelas substâncias e veneno que eles produzem. E saúde pública, porque a gente tem aí várias doenças, as micoses, que são infecções, na verdade, que desenvolve aí medicações para crescimento farmacêutico mesmo, né? Bom, as micoses, né? A candidíase é uma micose famosa nas meninas, né? Nas mulheres. Então, nos homens também, né? Porque ela pode ser transmitida, né? Principalmente no ato sexual. A candidíase, ela acontece, né? É uma coceira, fica vermelhidão ali na área erógena da mulher, no caso ali da vulva, da vagina. Então fica vermelho, coça bastante. Esses fungos, eles se instalam ali devido a pessoa usar muito roupa molhada, né? Ficar muito tempo na praia com biquíni molhado, usar toalhas emprestadas, roupas de outras pessoas. Então tudo isso, né? Principalmente o excesso de água ali, o biquíni ou roupa molhada pode ter a manifestação dessa doença, né? A candidíase, um dos meios de tratamento caseiro assim é o banho de assento, que é com vinagre e água quente, né? Para tentar destruir o fungo. O pano branco, também chamado de pitirícia, tá? Vesicolor,
É aquelas manchas brancas que algumas pessoas apresentam na pele, que a maioria aí chama de pano branco. Então, também é uma micose, é, ou seja, é uma infecção transmitida por fungo que vai atingir aí principalmente a pele da pessoa. A tínia, né, é causada por fungo que se alimenta de queratina da nossa pele. Então, pele, unha, tá? Os pelos, vai aparecer manchas vermelhinhas no corpo e ela tem a superfície um pouco escamosa, tá? E coça muito. Onicomicoses, né, no caso, vai acometer principalmente aí as unhas dos pés. Então, essa imagem aqui que mostra aí a unha bem amarelada. Pessoal, isso aqui acontece porque a pessoa não seca o pé direito. O fungo gosta de lugar úmido. Então, acomete tanto nas unhas dos pés como das mãos. Geralmente, as pessoas apresentam essa onicomicose mais nos pés, né? Pelo fato de sair do banho e não secar direito. E para tratar isso é bem difícil. Então, a gente viu aqui a importância, substâncias liberadas por fungos para poder se defender contra predadores, que podem causar aí, alucinações no ser humano, né? Invadindo aí principalmente o sistema nervoso, a reprodução assexuada, a nutrição, a estrutura corporal e as características. Agora, para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho de associações que os fungos fazem. Então, os fungos quando a gente fala associação, eles podem estar envolvidos com outros seres vivos. Então, por exemplo, não sei se vocês já viram, com certeza já, em algum parque, em algum lugar na rua, árvores que têm no seu tronco uma estrutura esbranquiçada, né? Verde esbranquiçado. Isso a gente chama de líquen, e que nada mais é que uma associação entre dois seres vivos. Ali tem alga e fungo, trocando benefícios. Então, no caso, o fungo protege a alga, né, com todas as suas ramificações, e a alga, como é um ser autótrofo, absorve lá a luz solar, faz fotossíntese, produz o próprio alimento e fornece esse alimento, essa energia para o fungo. Então, eles têm ali uma troca de favores, né? Então, esse é o líquen, que é essas manchas esverdeadas claras, que nada mais é que fungo e alga junto. Outra associação que a gente tem também é as micorrizas. O que acontece? Como os fungos eles estão presentes também no solo, essas hifas elas podem ir de encontro com as raízes das plantas. E ali, ó, não sei se vocês estão vendo aqui, ó, as hifas enroladinha na raiz das plantas, das árvores, né? Então, esse encostar aqui também é um tipo de associação que, no caso, os fungos vai proteger ali a raiz das plantas, e as plantas vai mandar água para os fungos, né? Porque a raiz da planta ali, ela tem função de absorção. Então, também acontece uma troca de favores aí, um tipo de associação entre plantas e fungos. Bom, pessoal, é isso essa aula. A gente vai deixar para falar de algas depois, para não ficar muito acumulado, tá bom? Então, até a próxima. Tchau!